Olá pessoal, aqui quem fala é Euclides Vasconcelos, professor de História e Geografia, analista geopolíticos e sejam bem-vindos a mais um Guerra e Política, o quadro de geopolítica e assuntos militares de uma perspectiva marxista, anti-imperialista, de uma perspectiva revolucionária. E dessa vez estamos de volta depois de um hiato aí de 3 semanas. Quem me acompanha nas redes sociais viu que eu falei por lá que eu não estava em São Paulo, estava de férias, estava em viagem, tinha me programado para tentar gravar durante a viagem, mas por problemas técnicos, especialmente captação de som, o resultado não ficou legal, o som dos vídeos não ficou legal e por isso a gente ficou com esse ato de 3 semanas, mas estamos de volta. Quem já me conhece sabe que eu também tenho um canal aqui no YouTube, então se você está vendo isso pela primeira vez, ou se já viu outros episódios do Guerra e Política, mas ainda não se inscreveu, se inscreve lá no meu canal, a gente está quase batendo 8.000 inscritos. O canal tá aparecendo na tela aí para vocês agora, então fica aqui comigo, assista esse vídeo e depois se inscreve lá no meu canal. Sem mais delongas, logo depois da vinheta a gente vai discutir o que é multipolaridade e qual o significado disso para nós comunistas, para nós que reivindicamos não só a mudança de paradigma no cenário internacional, mas reivindicamos, na verdade, colocar o cenário internacional de pernas para o ar. Pessoal, em outros vídeos aqui do quadro, eu já adiantei parte das coisas que a gente vai conversar hoje. A gente já falou sobre sistema unipolar, sobre a bipolaridade lá da Guerra Fria, já falou sobre o cenário pós-Guerra Fria e essa aproximação, essas mudanças no tempo presente que vem estruturando aquilo que muitos pensadores, teóricos, analistas e agentes das relações internacionais chamam de mundo multipolar. Mas o que de fato é um mundo multipolar? O que é que isso significa e quais são as perspectivas para um futuro nesse novo cenário, se ele de fato se confirmar, se ele de fato se estruturar? Pessoal, quando a gente fala de multipolaridade, quando a gente fala de unipolaridade ou até de bipolaridade, a gente está falando da estruturação do sistema internacional entre estados competidores mais ou menos equivalentes entre si. Isso é, no fim das contas, uma forma mais politicista de abordar a estrutura de produção internacional, o sistema capitalista mundial. O capitalismo, desde que passou para sua fase imperialista, e para entender isso não tem para onde correr, a melhor referência ainda é Lenin, com todos os limites conjunturais de sua obra, de sua famosa obra, O Imperialismo, o Estágio Superior do Capitalismo, que vai descrever como o capitalismo passa de sua fase concorrencial para a fase imperialista. Ao discutir em termos de multipolaridade, polos de poder, unipolaridade, grupos, alianças entre estados, sejam essas alianças puramente econômicas ou alianças militares, a gente acaba tendo uma visão limitada do fenômeno, porque não é possível discutir polos de poder e alianças de poder sem discutir a estrutura do sistema de produção e reprodução de mercadorias no planeta, uma vez que uma coisa deriva da outra, de certa forma se retroalimenta. Mas como a intenção é fazer aqui um vídeo mais simples, um vídeo mais curto, um vídeo sem a densidade teórica que esse assunto exigiria, a gente vai se reservar a explicar o que é essa tal multipolaridade tão falada, especialmente aqui na internet, e discutir os possíveis cenários que tal multipolaridade poderia nos trazer. Então fica aqui o aviso, pessoal. Esse vídeo é propositalmente limitado a um aspecto da questão, uma abordagem mais profunda que discuta os elementos econômicos, as mudanças no sistema imperialista mundial depois da Segunda Guerra, especialmente depois da Guerra Fria, detalhes de como essa nova reorganização de forças do presente altera ou tende a alterar esse sistema imperialista, ficarão para outro momento, um momento em que a gente possa fazer um vídeo mais longo, mais denso, com mais tempo. Inclusive, recomendo mais uma vez que vocês se inscrevam lá no meu canal, que em breve
devo estar lançando algo nesse sentido. Mas para entender então o que é essa multipolaridade, não tem para onde correr. A gente vai ter que fazer uma reconstrução histórica aqui de médio e longo prazo para entender como é que a gente chegou na situação de hoje. Ainda voltando a Lenin, se a gente lembrar da Primeira Guerra Mundial e a análise de Lenin sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente vai lembrar, vai entender que aquele conflito, o maior conflito que a humanidade já tinha passado até então, foi nada mais nada menos que um conflito imperialista, uma guerra imperialista generalizada, em que as potências europeias haviam atingido um grau de desenvolvimento que entrava em conflito com a divisão de esferas de influência, a divisão entre os poderes europeus para a exploração do mundo. Vamos lembrar que uma das razões da Primeira Guerra Mundial é que potências em ascensão, potências de industrialização tardia ou de unificação política tardia, a gente pode usar o caso da Alemanha aqui, ficaram para trás não só no desenvolvimento industrial, mas principalmente também na questão da administração política, centralização política, mas isso acarretou um atraso também na corrida colonial europeia. Naquele momento, as grandes potências coloniais europeias eram principalmente Inglaterra e França. Chegou-se ao momento em que não restava mais território a ser colonizado no planeta, não restava mais território a ser invadido, saqueado, tomado e povos a serem escravizados. Então, potências como a Alemanha, que estavam atrasadas nessa divisão colonial do planeta, sentaram à mesa e disseram assim: como assim? Essa divisão que vocês estabeleceram aí entre vocês não faz mais sentido, porque hoje nós somos uma potência em pé de guerra, em pé de igualdade ou de competição com vocês, mas não temos acesso a matérias-primas e força de trabalho colonial que vocês têm. Eles estão dizendo basicamente: cadê o meu direito de escravizar os povos de África e de Ásia também? Esse momento ali da Europa pré-Primeira Guerra Mundial, em que potências como Inglaterra e França já estavam muito bem estabelecidas e outras potências europeias começavam a surgir ou já se consolidavam, como é o caso da Alemanha ou da Itália, também tardiamente unificada, pode também ser descrito como um momento de multipolaridade, como diversos polos de poder dentro da Europa que entraram em conflito entre si. E esse conflito é nada mais nada menos que a Primeira Guerra Mundial, e o resto é história. A gente lembra aqui como é que acabou esse conflito. Levada à guerra generalizada, que assumiu proporções mundiais, a Primeira Guerra Mundial só acaba por dois fatores principais. O primeiro deles é a Revolução Russa, que tira da guerra uma das principais potências envolvidas contra a Alemanha ali naquele caso. Vamos lembrar ali que a Rússia estava junto com a França, a Itália, ao lado dos aliados contra potências como a Alemanha, o Império Otomano e por aí vai. E o segundo episódio responsável por finalizar de uma vez por todas a Primeira Guerra Mundial é também uma revolução, a Revolução Alemã, que não foi levada às últimas consequências e não se transformou numa revolução socialista. Mas por muito pouco esses dois países não se transformaram em estados socialistas ali no pós-Primeira Guerra Mundial, a Rússia e a Alemanha. Se a gente for fazer um exercício de história contrafactual aqui, imaginar o que seria uma Alemanha, aquela potência industrial, se a Revolução Alemã tivesse tido sucesso em uma aliança entre a Alemanha e a Rússia, dois estados socialistas, Mackinder devia estar arrancando os cabelos dele. Então acaba a guerra, a Alemanha derrotada, a Alemanha humilhada, Tratado de Versalhes estabelecido, embora não tenha sido aplicado 100% em todos os aspectos, mas transformou a Alemanha no grande pária da Europa, o grande bode expiatório da guerra. Nesse momento, os Estados Unidos também já entram no cenário como uma potência ocidental relevante, se envolvem também na Primeira Guerra Mundial e conforma-se aquele cenário ali que ao longo dos anos e especialmente depois da ascensão dos nazistas ao poder na Alemanha vai desaguar na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, alguns autores falam da Segunda Guerra Mundial como parte da Primeira, como uma única grande guerra. Losurdo, salvo engano, se refere a esse episódio como a Segunda Guerra dos 30 anos, o período que vai da Primeira Guerra Mundial até a Segunda, como um conflito interligado entre si, embora espaçado no tempo. Pega ali exatamente um período de 30 anos também. A Segunda Guerra Mundial pode também ser representada como um conflito representante ou parte desse leque teórico de momentos que podem ser
classificados como momentos de multipolaridade. Vamos lembrar que, novamente, a Alemanha está no centro das questões, Itália também como parte do eixo, só que nesse caso de maneira muito mais ampla, envolvendo também o teatro asiático, o teatro africano e por aí vai. Mas a gente ainda está falando de um sistema imperialista mundial em que diversos países disputavam entre si o leme desse sistema, o controle desse sistema, ou a parte que achava que lhe cabia nesse butim. Só que no caso da Segunda Guerra Mundial tem um elemento que não é nem um pouco desconsiderável, que é o elemento União Soviética. Inclusive, se lá na Primeira Guerra Mundial a Alemanha buscava o seu direito às colônias, à repartição colonial do mundo, esse elemento também vai estar presente na Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que o grande plano de Hitler para a Alemanha era colonizar os territórios a leste da Alemanha, colonizar especialmente o território soviético, fragmentar e colonizar a União Soviética e escravizar os povos eslavos. O que é isso, senão uma radicalização da tradição colonial europeia, só que agora aplicada à própria Europa, especialmente na Europa do Leste e na União Soviética. Mas tá, nós sabemos como acabou a Segunda Guerra Mundial e nos é especialmente importante aqui observar o sistema imperialista que se estrutura depois da Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos se sobressaindo a todas as antigas potências capitalistas que disputavam o seu lugar no sistema imperialista mundial, um sistema cheio de polos e de potências, e no pós-Segunda Guerra Mundial, a grande potência em conteste que sai dali são os Estados Unidos, que ocupam a Europa militarmente e colocam a Europa debaixo de sua asa, pensando aqui na questão da moeda e a importância do dólar no comércio internacional. Desde então, o papel dos Estados Unidos na reconstrução e endividamento da Europa no pós-guerra. Vamos lembrar que os Estados Unidos também ocupam militarmente o Japão depois de lançadas as bombas de Hiroshima e Nagasaki e pela primeira vez na história, uma única potência estrutura uma espécie de pirâmide imperialista, uma cadeia imperialista que não é composta de vários países em disputa, mas de uma potência no topo submetendo as potências abaixo de si. É claro, isso não é uma estrutura em preto no branco. Países como o Japão, países europeus como a Alemanha, como a Inglaterra ainda mantiveram e ainda têm nas suas próprias burguesias interesses nacionais particulares. Mas esses interesses estão submetidos aos interesses estadunidenses pelo simples fato que é os Estados Unidos que saem em conteste da Segunda Guerra Mundial como potência e garante a estruturação de um sistema que responde a si. Um sistema, inclusive, se a gente for pensar do ponto de vista militar com a OTAN, mas também do ponto de vista econômico, vai avançando cada vez mais em direção à União Soviética e cercando a União Soviética durante a Guerra Fria, que nós também sabemos como acaba. A União Soviética se desintegra, deixa de existir, é fragmentada em diversas repúblicas nacionais e essas repúblicas, ao seu modo, são também paulatinamente incorporadas a esse sistema imperialista mundial subordinado aos Estados Unidos. Esse é o cenário do início dos anos 2000, por exemplo. É incontestável que, até então, os Estados Unidos são a única, a principal e a mais poderosa força do planeta em termos econômicos, em termos militares, diplomáticos e por aí vai. O grande exemplo utilizado para ilustrar esse momento é a guerra do Iraque, que mesmo com todos os protestos da comunidade internacional, os Estados Unidos estavam confortáveis e sabiam que podiam fazer o que quiserem, porque não teria ninguém para confrontá-los ou não havia nenhuma outra potência em pé de igualdade. O que é que vai acontecer nas duas primeiras décadas dos anos 2000? Entra em cena a ascensão de duas potências que hoje já são encaradas como polos de poder, cada um à sua forma. Primeiro a China, que se desenvolve economicamente de maneira impressionante, surpreendendo todo o Ocidente que não imaginava, não esperava e já considerava inclusive a China carta fora do baralho e prestes a ser incorporada totalmente ao sistema econômico internacional. A China se incorpora totalmente ao sistema econômico internacional, mas não da maneira subordinada como se esperava. E a segunda grande modificação é a ascensão, novamente, da Rússia. A Rússia, eleita como a grande inimiga no pós-Guerra Fria, mesmo numa situação de subordinação, de submissão e de tentativa de integrar o clube das potências imperialistas ocidentais, a Rússia, na verdade, continua sendo vista
como a inimiga do Ocidente. E a aproximação da OTAN às fronteiras russas nos últimos anos é a ilustração perfeita disso. Mas tá, a grande questão, pessoal, é que a gente chega então num momento da história, esse momento em que a gente vive, que o sistema unipolar estruturado pós Guerra Fria, com os Estados Unidos como a única potência em contexto, sem rival ao seu nível, já não existe mais, ou vem sendo desconstruído ao longo do tempo. Isso não significa falar que o imperialismo estadunidense está em decadência, está com prazo de validade ou que já não existe mais. Isso significa apenas dizer que, com a ascensão de potências como Rússia e China e outras potências regionais menores, como a Índia, a Turquia, o Irã e por aí vai, significa cada vez mais que vai se estruturando uma lógica de zonas de influência no entorno dessas regiões, desses polos, que começam, cada um a seu modo, a rivalizar ou a reivindicar uma modificação no sistema internacional que antes respondia àquele cenário da unipolaridade estadunidense. Se hoje a unipolaridade não é mais verdade, o sistema internacional ainda segue a lógica dela e países como Rússia e China tentam, ao seu modo, de fora para dentro, de alguma medida, modificar esse cenário. A guerra na Ucrânia é a ilustração perfeita desse cenário. 10 anos atrás, talvez fosse impossível pensar nesse conflito, considerando as condições e a situação da Rússia 10 anos atrás. A Rússia de 2022 já era outro país em condições de pautar, também do ponto de vista militar, os seus limites e sua imposição de limites à expansão da OTAN, o que não conseguia fazer até então. A grande questão que a gente precisa pensar aqui, pessoal, é que modificações desse nível num sistema mundo estruturado como estava até então são impossíveis de serem realizadas sem convulsões e turbulências. O que são essas convulsões e turbulências, se não, por exemplo, guerras comerciais, guerras convencionais, as tais guerras de baixa intensidade ou revoluções coloridas, como alguns gostam de falar, que são, na verdade, as convulsões de um mundo em mudança. Convulsões perigosas, ameaçadoras e que, na maioria das vezes, nada mais são do que os poderosos do planeta jogando seu grande jogo, seu grande tabuleiro de xadrez, para usar um termo bem conhecido, enquanto os povos, as classes trabalhadoras do planeta são utilizadas de bucha de canhão nesses processos. E é aqui que a gente precisa pensar quais são os limites da tal multipolaridade. Talvez um dos propagandistas, dos teóricos mais famosos, ou pelo menos mais conhecidos na internet, com um trabalho de propaganda virtual considerável, seja o filósofo russo Alexander Dugin, que tem ele próprio uma teoria da multipolaridade, embora não seja a única, embora não tenha sido ele o primeiro a estruturar ou a propor esse termo. O que ele tem uma teoria dele, uma teoria duginiana da multipolaridade, que é, ao fim e ao cabo, uma teoria da multipolaridade russocêntrica, focado no polo de poder russo e como o polo de poder russo poderia se articular com outras regiões, outras potências, para alterar esse sistema internacional como existe hoje. E aqui, pessoal, o tema do vídeo de hoje, inclusive, dialoga com um vídeo que saiu ontem, no caso, vocês estão assistindo na segunda-feira, mas eu estou gravando isso no domingo. O vídeo sai hoje, mas vocês estão vendo na segunda-feira, então saiu ontem. O vídeo de ontem, lá no meu canal, em que eu discuto a teoria de Dugin, os limites e o ponto fraco da geopolítica de Dugin, que não pode ser encarada como uma grande decifradora do mundo atual e muito menos como guia para a ação do Estado russo, como alguns seguidores adoram defini-lo. Mas tem uma frase que eu gosto muito e que, se não me engano, eu já citei em algum vídeo aqui do quadro, que é: a multipolaridade, ela é a antessala da guerra generalizada. Claro, isso não significa dizer que a Terceira Guerra Mundial está ali depois do corredor. Nem muito menos quer dizer que necessariamente uma Terceira Guerra Mundial está fadada a acontecer, como muita gente sensacionalista, caça-clique e que vive de polêmica vazia quando o tema é geopolítica gosta de falar. É óbvio, enquanto existir mundo, há risco de um conflito mundial. Enquanto existir capitalismo, esse risco está elevado à enésima potência, porque as burguesias do planeta estão sempre em busca de maximizar
os seus lucros, nem que para isso a destruição, a morte e a desgraça dos povos do mundo sejam uma ferramenta em suas mãos, como já foram. Mas falar em multipolaridade e risco de guerra generalizada é só uma constatação óbvia. À medida em que uma única potência que antes hegemonizava o sistema internacional vê o seu poder decaindo, ao mesmo tempo que outros poderes e outros polos de poder se elevam tentando atingir um equilíbrio, e foca no tentando aqui. Por mais que países como Rússia e China tenham ascendido, cada um a seu modo, a potências regionais, nenhum dos dois países se equivale aos Estados Unidos, nem mesmo quando juntos. E aqui, pessoal, não estou falando de efetivos militares, aqui eu não estou falando de quantidade de ogivas atômicas ou qualquer coisa nesse sentido, porque quando o termo é guerra, números são importantes, mas não são a última questão. Quando eu falo que eles não se equivalem, eu estou falando única e exclusivamente do fato de que, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, ao ocupar militarmente todas as regiões do planeta, a rede de bases militares dos Estados Unidos pelo mundo é gigantesca. Ocupa toda a Europa, ocupa parte considerável da Ásia no esforço de cercar a China, ocupa parte considerável de países africanos, o próprio continente americano nem se fala, mas essa estrutura de bases militares pelo planeta significa uma estrutura de projeção de poder. Os Estados Unidos conseguem muito rapidamente atingir, chegar a qualquer parte do planeta de uma forma que nenhuma outra potência consegue. Mesmo com a Marinha Chinesa hoje, por exemplo, já chegando a níveis comparáveis da Marinha estadunidense, se a gente pensar em termos numéricos. Mas a China não tem uma estrutura de bases militares, uma estrutura logística de distribuição e projeção de poder que os Estados Unidos têm. Então sempre pensem nisso quando vocês ouvirem aquele analista bem sensacionalista falando que os Estados Unidos são ruins, mas a Rússia e a China também são. Primeiro que não é sobre ser bom ou ruim, mas é sobre quem ameaça a paz mundial, quem ameaça o planeta de forma efetiva. A China não tem um monte de bases militares na América Latina, por exemplo. Os Estados Unidos têm um bocado aqui nas costas do Brasil. Os Estados Unidos estão na base de Alcântara, por exemplo. Os Estados Unidos agora estão querendo Fernando de Noronha e a base aérea de Natal. Então não é a China que está ameaçando o Brasil como ameaça os Estados Unidos, mas isso a gente deixa para outro momento. A grande questão aqui, pessoal, que é a constatação óbvia, que à medida em que polos de poder se fortalecem pelo mundo, o que é sim uma questão positiva em relação ao cenário anterior, não há dúvidas disso, e quem se negue a falar isso está se negando a dar o braço a torcer, mas apesar de ser uma coisa positiva em relação ao cenário anterior, não é nem de longe a resposta satisfatória aos problemas dos povos do mundo. Deixa eu dar um exemplo bem bom para a gente pensar nisso, que é o genocídio do povo palestino acontecendo agora em Gaza. Onde é que estão os arautos do mundo multipolar, do sul global? Onde é que está a China e a Rússia, por exemplo? Mas vamos falar especificamente da China, que teria sim condições de, tendo a importância que tem na economia israelense, ao romper relações diplomáticas e comerciais com Israel, a China teria condições de colocar Israel de joelhos. Porque das duas, uma. Ou o imperialismo estadunidense ia ter que se sobrecarregar para substituir o papel da economia chinesa na economia israelense, e talvez nem conseguisse fazer isso, ou Israel teria que, de toda forma, negociar com a China a retomada dessas relações, e a China teria condições, sim, de pautar um cessar-fogo de maneira muito mais incisiva do que já vem fazendo. O papel diplomático da China na ONU, por exemplo, é muito importante para o povo palestino, para o significado da luta palestina. O papel da China no armamento do Hamas, por exemplo, foi muito importante para evitar que Israel fizesse o que está fazendo agora muito tempo atrás. Mas isso, considerando que tem um povo que está agora em pleno genocídio e ameaçando deixar de existir, ser varrido daquela região e ser expulso os que restarem, ainda é muito pouco, pessoal. Esse tal mundo multipolar, se a gente pensasse numa articulação maior a partir de tal posicionamento da China, teria sim condições de pressionar Israel, sufocar Israel economicamente de fora para dentro, porque Israel não sobrevive sozinho, nem só com os Estados Unidos. País nenhum sobrevive sozinho. Mas, alguns dias atrás, estava aí o embaixador chinês em Israel
postando no Twitter e se vangloriando dos novos acordos econômicos estabelecidos entre China e Israel. A bem da verdade, as relações exteriores chinesas acumulam absurdos desde sempre. E aqui a gente não pode assumir o papel de tentar justificar qualquer posição chinesa, primeiro de tudo porque eu não sou chinês, né? Mas a gente tem sim condições de dizer que, olha, eu não estou reivindicando que a China meta os pés pelas mãos ao romper relações diplomáticas e comerciais com Israel. O que eu estou dizendo aqui é que a China não estaria metendo os pés pelas mãos ao fazer isso. Israel é irrelevante dentro da economia chinesa e escolher continuar suas relações com Israel da forma como está é literalmente isso, uma escolha. Então isso pode e deve ser encarado como um sintoma relevante de como a tal da multipolaridade muitas vezes pode ser também um engodo ideológico. Se é ótimo que o poder dos Estados Unidos está em decadência ou não é mais aquele poder incontestável como era alguns anos atrás, que essa constatação de que é um fato positivo venha também acompanhada da constatação óbvia de que, ao depositar nossas esperanças em país X, estado Y, ou em alianças X, Y ou Z, ou talvez BRICS, a gente está escolhendo apostar todas as nossas fichas em situações que a gente não controla. Euclides, então o que é que você está propondo? O que é que você está dizendo com tudo isso? Primeiro de tudo, primeira constatação óbvia. Sim, o declínio do poder estadunidense e a crise do sistema imperialista inaugurado depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente depois da Guerra Fria, é um fato positivo. Sim, o fortalecimento, surgimento e crescimento de outros polos regionais de poder abre oportunidades que poderiam e devem ser aproveitadas, abrem contradições a serem exploradas. Mas aqui o terceiro e último ponto para a gente encerrar esse vídeo. Essas contradições só vão ser exploradas se nos nossos países, lutando contra as burguesias de cada um desses países, aqui no Brasil, lutando contra a burguesia brasileira, a gente consiga fortalecer um projeto de independência de classe que faça da classe trabalhadora uma força política relevante no Brasil, como ela já foi e como hoje ela já não é mais, pela desmobilização causada pelas lideranças até aqui. Só uma classe trabalhadora fortalecida em seus sindicatos, em seus partidos políticos e num partido leninista, disso a gente não pode abrir mão, é capaz de pressionar governos, de colocar estados contra a parede, de fazer com que, por exemplo, o governo Lula, que adora falar bastante sobre o que está acontecendo em Gaza, rompa relações diplomáticas e militares com Israel. E que a gente banque e lide com as consequências de tal rompimento, que aqui no Brasil, por exemplo, seriam infinitamente maiores do que se a China fizesse o mesmo. Só uma classe trabalhadora fortalecida, estruturada, capaz de pressionar os governos do momento que mudam ao sabor do vento, é capaz de avançar cada vez mais na sua pauta e ter como horizonte, pessoal, uma coisa que não pode nunca sair da nossa boca, por mais impossível que ela pareça hoje. Vamos lembrar da frase de Trotsky lá: a revolução é impossível até que se torne inevitável. Então, por mais que a multipolaridade no sistema internacional abra brechas que a gente pode aproveitar, essas brechas trazem consigo também o perigo de um conflito de larga escala e não podem ser o nosso objetivo final. O objetivo final tem que continuar sendo o socialismo, porque enquanto tudo que o capitalismo sabe é alimentar conflitos e provocar guerras generalizadas, é o socialismo que sabe acabar com elas, como a gente já viu mais de uma vez na história. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Ficamos aqui por hoje. Curtam esse vídeo, compartilhem para mais gente ver, comentem aqui a opinião de vocês, eu sempre leio os comentários. E não se esqueçam também de se inscrever lá no meu canal, que eu tô com a meta de até o final de junho, até o final desse primeiro semestre, atingir os 10 mil inscritos. Então bora lá, me ajuda nessa.